Olá, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo aqui no plenário da Câmara Municipal de Jacareí para mais um Fala Candidato, programa destinado aos 11 candidatos a prefeito de Jacareí. O programa de hoje será guiado por mim, Márcio Martinelli, além do nosso jornalista da TV Câmara Jacareí, Rodrigo Romero, e contará com a participação do candidato Marco Aurélio de Souza, do Partido dos Trabalhadores. Candidato, seja muito bem-vindo. Obrigado por participar do Fala Candidato. E o senhor tem até 1 minuto para a sua apresentação. Fique à vontade, candidato. Quero também agradecer o convite, agradecer o espaço. Quero me apresentar agora, Marco Aurélio, nasci, criei aqui, sempre criado em Jacareí. Casado, tenho 2 filhos, casado com a Adriana. Sou formado em Ciências Contábeis, Ciências Sociais, Ciências Religiosas, pós-graduado em Administração Pública. Tive a oportunidade de ser vereador 2 vezes aqui em Jacareí e prefeito também 2 vezes aqui em Jacareí. E depois fui deputado estadual e convidado pelo prefeito de São José dos Campos, Carlinhos Almeida, fui secretário de habitação daquela cidade, quando a gente conseguiu entregar 5.500 unidades naquela cidade. E agora estamos aqui novamente para um pleito e atualmente prestando serviços ao CESEP, que é um Centro Ecumênico e Educacional de São Paulo, na área administrativa. Candidato, vamos começar a respeito do seu plano de governo. Nele, falando a respeito de transporte, você propõe revisar o sistema de transporte coletivo com um estudo a remodelá-lo, da forma como está escrito. Embora não tenha acontecido no seu governo como prefeito na época, é inevitável que não se pergunte uma situação dessa. Há 4 anos, após não vencer as eleições, o partido do qual o senhor está decidiu renovar o contrato com a atual empresa concessionária de ônibus por mais 10 anos. A pergunta é, como você analisa essa renovação que ocorreu e como você pretende remodelar um contrato que já está pré-definido até 2026, candidato? Um contrato, ele é uma vontade de 2 partes, não é? No caso, a municipalidade, Jacareí, e do outro lado a empresa que está prestando o serviço. Ocorre que, depois que o tempo passou, nós temos hoje uma outra realidade de transporte. Quando foi feito o atual contrato, você não tinha, por exemplo, a questão do Uber, dos aplicativos, né? Então, o que nós temos hoje? Nós temos uma evasão muito grande de passageiros do sistema e esse modo como está hoje o transporte não está satisfazendo nem o município, nem a empresa e nem os usuários, né? Portanto, existe aí uma situação em que permite você fazer uma remodelação, porque o contrato você não faz uma rescisão, uma mudança unilateral, mas bilateral você pode fazer, né? Nós estamos estudando alguns lugares, porque você não pode fazer um sistema em que você aumente a tarifa, porque isso não cabe mais para a população e aumentaria ainda mais a evasão. Por isso que eu coloco no plano de governo o seguinte, fazer um estudo da real situação, que difere de 4, 5 anos atrás, e dentro desse estudo fazer uma proposta concreta para um transporte de Jacareí. Inclusive tem algumas cidades que eles fizeram inclusive tarifa zero, né? Depois de vários estudos, eles concluíram que a tarifa zero era o sistema mais eficiente para aquele local. Então, se nós conseguirmos vencer as eleições, nós vamos colocar um estudo para fazer um novo plano para o transporte de Jacareí que seja adequado para todas as partes. E ainda no seu plano de governo, falando ainda de transporte, diz que vai oferecer apoio e orientação aos trabalhadores de aplicativos. Queria que você explicasse um pouquinho isso, falando que essa regulamentação é uma regulamentação federal. Que tipo de benefício que você, na sua gestão, vai oferecer para esses trabalhadores? Então, olha, veja, os motoristas de aplicativos hoje, quando eles não estão em prestação de serviços, aonde que eles ficam? Né? Então, a gente pensa o seguinte, poxa, a gente pode fazer, por exemplo, um local onde eles possam estar estacionados, onde tenha um pequeno bem-estar, que tenha água, que tenha um sanitário, não é? Porque hoje, qual que é a dificuldade? A hora que ele termina de um passageiro, até ele pegar outro, ele fica sem ter um local. Então, nós pensamos o seguinte, a prefeitura pode estar oferecendo um local onde eles possam ter como se fosse um centro, né, de presença, para eles estarem juntos, e ali ter uma pequena estrutura para que eles possam ter melhores condições de trabalho. Agora,
existe uma linha mestre no nosso plano de governo, que a linha mestre é o seguinte, é ouvir os segmentos, ouvir as categorias. O que a gente percebe é o seguinte, a atual gestão ela tem muita dificuldade em ouvir os segmentos. Né? Agora na pandemia, não conseguiu ouvir, por exemplo, os motoristas de van escolar e as pessoas passaram uma necessidade muito grande. Então, essa linha mestre do nosso governo é ouvir os segmentos, porque o que a prefeitura, enquanto poder público municipal, pode fazer para melhorar as condições daquele segmento. Né? Isso daí, para nós é ponto fundamental para o nosso governo. Vamos passar agora para os nossos jornalistas convidados especiais. Primeiro, quem pergunta é o jornalista Paulo Torraca, da DC News, site de Jacareí. Pergunta, Paulo. Candidato, em seu plano de governo, o senhor propõe uma revisão do sistema de transporte público, que inclui, abre aspas, tarifa mais justa, fecha aspas. Em abril deste ano, a JTU pediu um reajuste da tarifa para R$ 5,50 e deixou claro que, sem o subsídio da prefeitura, a tarifa teria que ser de R$ 6,52. A minha pergunta é, qual seria o valor da tarifa mais justa e o valor do subsídio da prefeitura neste caso? Foi muito bem colocada essa pergunta, porque você veja que a equação não fecha. Né? Quando você faz a planilha de custos, você tem que ter uma tarifa de R$ 6,00. Evidentemente que é totalmente impraticável você colocar uma tarifa de R$ 6,00 para a população. E se você colocasse uma tarifa de R$ 6,00, você teria uma evasão ainda maior no sistema, que as pessoas vão fazer outras opções de transporte na cidade. Né? Por isso que eu falo do estudo, e quando fala de tarifa justa, é no sentido de que a gente possa verificar experiências, inclusive, de outras cidades, que já conseguiram, inclusive, implantar na cidade a tarifa zero, para ver como é que eles fizeram. Eu sei que tem mecanismos, que tem sistema de arrecadação, em que você pode fazer com que isso seja subsidiar o transporte. Porque o transporte, ele é um meio de locomoção para as pessoas, seja para trabalhar, para ir para a escola, ou seja para fazer seu lazer ou para visitar alguém. Então, na verdade, isso é um direito das pessoas. Então, e nesse sistema que está hoje, na metodologia que está hoje, não tem solução. Então, por isso que eu proponho estudos para que a gente possa verificar qual é o novo modelo. E existem cidades que já estão conseguindo implantar novos modelos e é isso que nós vamos fazer. Candidato, o assunto agora é saúde. E uma das partes do seu plano de governo você coloca bastante claramente que pretende fazer um atendimento mais humanizado nas unidades de saúde. A gente sabe que esta questão de humanizar não existe caminho mais fácil do que tornar a relação entre médico e paciente mais próximo. Mas a gente sabe também que o atual modelo de gestão, de preenchimento desses profissionais é o modelo de OSS, que é um modelo terceirizado, consequentemente um modelo de mercado, onde existe mais dinamismo, né? Onde os funcionários, os médicos, os enfermeiros saem com mais rotatividade. A pergunta é, como fazer este modelo mais humanizado neste cenário em que não há uma relação próxima com a localidade? Quando a gente coloca atendimento humanizado, a gente coloca isso dentro de um grande projeto que a gente chama de Saúde Mais. Não é? Faz uma referência. Educa Mais, quando nós fizemos, nós trouxemos para o centro escolar diversas atividades, né? Ginásio de esporte, pontos de entretenimento, é um outro sistema de escola. A saúde é a mesma coisa. O que nós queremos quando a gente fala em Saúde Mais? É que várias secretarias da prefeitura estejam canalizadas para a questão da saúde. Por exemplo, a Secretaria de Esportes, ela pode, como fazia no nosso tempo, fazer atividades nas UBSs para as pessoas terem uma pressão arterial melhor. Né? Você pega a Secretaria de Assistência Social, o Centro da Juventude, pode fazer palestras e com essas palestras orientar as pessoas a não ficar doente. Pode fazer palestras na questão da nutrição. Ou seja, é você fazer um grande programa para que as pessoas não fiquem doentes. Não é? Quanto à questão do relacionamento dos médicos, realmente é um desafio, mas quando eu falo humanizado, não é só do médico. Você tem também os assistentes sociais, você tem as enfermeiras, você tem o atendente, você tem a pessoa do balcão. Né? Agentes comunitários de saúde, que são pessoas que eu tive uma reunião com eles, pessoas espetaculares que vão nas casas, eles escutam as pessoas, mas depois eles não têm canal. Quando eles pegam a realidade lá,
não consegue trazer para cá, né? Então, a terceirização de profissionais, ela pode acontecer para você suprir momentos que você tem dificuldade de seus profissionais próprios. Agora, isso não significa que você não deva fazer os concursos para prover os cargos. Então, se você tem um sistema que você tem a possibilidade de não ter a falta do atendimento, ainda que seja terceirizado, mas ao mesmo tempo fortalecer os concursos para que você tenha um quadro completo e efetivo, esse é o modelo que nós queremos, entendeu? Então, é não faltar o atendimento, mas preservar que seja funcionários públicos de carreira, com um concurso, para ter exatamente um tratamento de mais longo prazo, para criar vínculo do profissional com o paciente. Ainda no assunto saúde, uma crítica que se tem feito à atual gestão sobre o Covid-19 é que a Prefeitura faz poucos testes. E no seu plano de governo, lá está testes em massa na cidade. Qual o recurso que o senhor vai tirar da saúde, de qual parte que o senhor pretende fazer isso no seu plano de governo, na sua gestão? O município recebeu recursos do Covid, né? Agora, como é que ele usou os recursos? Por exemplo, o atual prefeito, ele achou que o melhor era alugar uma clínica que estava falida, gastar um dinheiro violento lá, reformar ambulâncias que não vai ficar para a prefeitura e que, acabado agora esse prazo, vai devolver a clínica arrumada, bonito, para quem for arrendar aquela clínica. Quer dizer, e sabe que uma das pessoas que arrendou, inclusive, é do partido do atual prefeito, né? Então, esse tipo de gasto, né, é que a gente questiona. Será que não seria melhor você pegar, usar equipamentos que você já tem, né? Porque vamos supor, por exemplo, que eu pegasse esse dinheiro e, ao invés de eu alugar uma clínica, eu terminasse a UPA Central. Bem, se eu tenho recurso, termina a UPA Central. E ali vem para funcionar com uma clínica de campanha, um hospital de campanha, como você queria. E esse equipamento fica conosco. Então, é possível você fazer uma gestão com recursos, porque tem recurso do Covid, foi enviado para os municípios e é fundamental fazer os testes. Eu vou te dar um exemplo, se alguém quiser ter alguma dúvida, pode entrar no site da Prefeitura de Araraquara. Araraquara fez os testes e quando você faz os testes, o que acontece? Você consegue ter um sistema de saúde preservando as pessoas que estão contaminadas e as regiões onde você tem a maior contaminação. Então, quando você fala de tratar da saúde, você tem que tratar com inteligência, né, com um plano, com um projeto, né? E não desse modo que você não sabe em Jacari quantas pessoas estão infectadas, se o índice é alto ou é baixo, você não tem esse dado. E sem dados, você não consegue fazer gestão. Perfeito, vamos passar então ainda sobre saúde para a pergunta da nossa segunda convidada jornalista representando o Vale, a Thaís Leite. Vamos colocar. Olá, candidato, olá a todos. Agradeço a oportunidade em nome do Jornal Vale. Ali no plano de governo do senhor, na área da saúde, são citados estudos visando transformar a Santa Casa no Hospital Municipal, encerrando a intervenção. Eu gostaria de saber exatamente se o término da intervenção é um compromisso da gestão do senhor, caso seja eleito. Obrigada. Com certeza, porque quando nós fizemos a intervenção, nós tínhamos a ideia de que em máximo 2, 3 anos a intervenção poderia terminar. Primeiro dizer, por que teve intervenção? Não é? Porque se nós não fizéssemos a intervenção, a Prefeitura não poderia fazer repasses de recursos para a Santa Casa. Que ela chegou num momento que as dívidas dela impediam a entidade de receber recursos públicos. Portanto, a intervenção foi o método que nós utilizamos para que a Santa Casa não fechasse, que seria um caos, né? Sem a Santa Casa em Jacari seria um caos. Então fizemos a intervenção. No entanto, a intervenção está durando muito tempo e agora, então, o que nós colocamos no plano de governo? Finalizar a intervenção, fazendo o estudo e com a possibilidade da Santa Casa se tornar um hospital municipal. O que acontece? A Santa Casa seria, então, o grande hospital de retaguarda da unidade de pronto atendimento. Então, você tem uma porta de entrada para o pronto atendimento e você tem o hospital de retaguarda municipal. Esse é o nosso projeto, é por isso que a gente colocou, quando eu falo estudos, por quê? Porque eu tenho que saber quais são os valores que são devidos, que a Prefeitura tem que repassar, qual é a dívida que está, por isso que eu falo em questão de estudos, mas o nosso plano é, nesses próximos 4 anos, não terminar com intervenção, mas tudo indica que a Santa Casa fica como um grande hospital municipal da cidade. Candidato, para a gente finalizar o assunto saúde, tem uma questão no seu plano de governo que seria bom elucidarmos um pouco melhor. Você fala em regularizar
o fornecimento de medicamentos para a população. A dúvida é, a distribuição do medicamento SUS é feita justamente pelo DRS 17 de Taubaté, que é aquela agência estadual que faz essa regulação. De que forma o município vai poder intervir nessa questão da medicação? Você pode explicar um pouco para a gente? Os medicamentos, você tem os medicamentos que são de alto custo, que é de responsabilidade do Estado, e você tem os medicamentos que é de responsabilidade do município. Só para você ter uma ideia, a semana passada uma pessoa foi pegar omeprazol e não tinha omeprazol. Omeprazol é um medicamento básico para as pessoas tratarem qualquer tipo de indisposição digestiva, né? Eu estive fazendo visita num bairro essa semana e a pessoa, ela precisa pingar um colírio na vista todos os dias e ela não recebeu o colírio. E eu perguntei para ela, você não recebeu o colírio porque não tinha? Ela falou assim, não, o colírio tinha, mas acontece que eu fui informado de que eu não poderia pegar o colírio sem passar por uma consulta e marcar a consulta para 5 de novembro. Ora, quando você tem esse sistema de gestão, o que ele está dizendo? A burocracia está acima das pessoas. Quer dizer, vamos fazer a regra. E ao invés de colocar as pessoas no centro das atenções. Então, existem alguns mecanismos que você tem que mudar de gestão. Daqui a pouquinho quero ver se eu falo uma outra coisa que pega a questão de regra. Os medicamentos que são de responsabilidade do município, isso cabe a nós. Agora, aquilo que é de responsabilidade do Estado, eu sempre lutei para que a gente, se a gente não conseguir pelo bem, que se consiga pelo mal. O que é pelo mal? É fazer ação judicial para que o Estado faça o fornecimento dos seus medicamentos. E normalmente isso tem logrado êxito. Por quê? Porque não pode faltar o medicamento que é de responsabilidade do Estado para o município, né? Quando eu queria falar da questão de regras acima do ser humano, o meu exemplo que eu dou é o seguinte. Na pandemia, o que o atual prefeito fez? Ele tirou a UPA infantil do centro da cidade e mandou para o Parque Minha Lua. E o atendimento do adulto do Parque Minha Lua, ele trouxe para a Santa Casa. Do ponto de vista da regra, da técnica, está correto, porque ele separou as crianças e adolescentes das pessoas que tinham problema de Covid. Tudo bem. Agora, eu pergunto, do ponto de vista humano, isso foi a melhor solução? Imagina uma mãe que mora no Igarapés, do Rio Comprido, no Santo Antônio da Boa Vista, vira até o centro, e do centro tem que ir lá para o Meia Lua. Isso não é humano. Quer dizer, então, você não pode fazer uma gestão somente do ponto de vista técnico, você tem que fazer do ponto de vista humano. E eu perguntei para algumas pessoas se era possível fazer o atendimento da criança e adolescente em outros locais, e era possível. Você podia fazer na Santa Casa, do São Francisco, ou algum hospital que você tivesse, que possa comprar, de repente, o serviço. Ou seja, era possível. Mas a técnica falou mais alto que o ser humano. É isso que a gente questiona, entendeu? Por isso que a gente fala de uma prefeitura humanizada, onde a busca das soluções dos problemas coloque o ser humano em primeiro lugar, e não a técnica ou a lei. Agora, sobre educação, tem também no seu plano de governo o aumento do número de alunos no regime de tempo integral na escola. Como é que vai se dar o estudo para que isso aconteça e quais escolas hoje estão preparadas para atender essa demanda? Aí nós vamos depender muito de cada região, né? Porque, inclusive, num outro programa perguntaram, e quantas vagas, aonde? Eu falei, meu amigo, eu não estou na prefeitura, né? Eu estou fora. Então, o que nós queremos? A hora que nós entrarmos na prefeitura, se Deus quiser, que tivermos o seu voto, a gente começa a fazer, então, o levantamento dos bairros, das comunidades, para ver o que é que nós temos de demanda naqueles locais e a capacidade de atendimento, né? Porque tem muitos locais que, às vezes, você não precisa nem construir, você pode só ampliar. Não é? Você pode aumentar alguma sala, você pode ampliar. Então, tem alguns locais que você pode usar até o que você já tem, né? Então, por isso que eu falo de fazer os estudos, para fazer de acordo com a necessidade da comunidade. Eu, quando estive lá no bairro Pagador Andrade, tem um espaço lá que, mas aqui poderia ser uma creche, né? E não é uma creche grande, uma creche pequena, porque não tem tanta criança assim. Mas as crianças do Pagador Andrade têm que vir até o centro da cidade, né? Quer dizer, então o que acontece? Você hoje não está fazendo uma gestão levando em consideração a realidade de cada região, a realidade de cada local, né? Por isso que a gente coloca fazer os estudos para verificar e implantar dentro das demandas e das possibilidades da prefeitura. Perfeito, vamos então para o nosso último convidado especial, o jornalista Donizete Eugênio da Rádio Mensagem. Coloca para a gente.
O senhor pretende continuar as obras do atual governo? O que vai mudar? O que a população precisa saber que o senhor vai fazer em relação às obras já financiadas pelo CAF? Bom, eu diria o seguinte, que as poucas obras que estão em andamento, elas não serão paralisadas. Pelo contrário, tem algumas obras que estão em marcha lenta. Você pega, por exemplo, a UBS Central, ali do lado do Banco do Brasil, na Senador Joaquim Miguel. Passe lá na UBS Central e veja a placa que está colocada lá. Inauguração 10 de julho de 2020. 10 de julho de 2020. Hoje é 20 de outubro de 2020. E as obras estão lá. Né? Quer dizer, ao assumirmos a prefeitura, nós vamos dar ritmo nas obras. Vai na Humberto de Alencar Castelo Branco, veja lá a placa. Veja lá quando é que está dizendo que vai terminar a obra da duplicação da Humberto de Alencar Castelo Branco. Sabe quando? 10 de dezembro desse ano. 10 de dezembro. Você passa, não tem nada. Não tem obra nenhuma. E está lá na placa. Então, meus amigos, pega o Jardim do Marquês. 4 anos não asfaltou um bairro. Faltou algumas ruas por aí, mas 4 anos não fez o Jardim do Marquês. 1 quilômetro da Via Monteiro Lino, que ligava, que era para ficar pronto em 2017. Não ficou pronto. Agora que está fazendo. Então, você pode ter certeza, essas obras, essas poucas obras em marcha lenta que nós temos, nós vamos dar ritmo às obras. E as novas obras que nós iremos fazer vão entrar no ritmo que era do nosso tempo. Você lembra como é que a gente fez o Parque da Cidade, que a gente fez a Praça Central, como é que a gente fez os asfaltos dos bairros? Você lembra como é que foi? É com começo, meio e fim. E assim será. Candidato, passando agora uma pergunta um pouco mais geral. Você acha que os últimos anos do Partido Trabalhador em nível federal, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, podem interferir na votação dessas eleições municipais? Eu só queria emendar só uma pergunta nesse sentido. Muita gente também tem falado do seu material de campanha e também do seu carro de som que não tem a cor vermelha ou não tem a estrela do PT. Queria também que você comentasse sobre essas situações. Primeiro que no material tem estrela, tem a estrela e a nossa candidatura é de uma coligação, são 4 partidos, né? Então nós estamos usando uma cor no caminhão, mas vou dizer uma coisa para você, eu não me preocupo com isso, sabe por quê? Se você fizer uma pesquisa na cidade, talvez chegue até em 100%, o número de pessoas que sabem que eu sou candidato e que sou do PT. Isso vai chegar em 100%, não sei outros candidatos, mas eu tenho certeza. Então não há problema nenhum com isso, né? Quanto à questão do PT nacional, do PT estadual, é uma discussão que tem que ser feita daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos vão ter eleições para presidente, para senador, para deputado federal, para governador, inclusive para deputado estadual. E essa discussão vai ter que vir à tona. E vai ter que fazer um comparativo, né? Como é que era, o que foi feito e o que pode ser feito, né? Mas se a gente pegar a discussão de daqui a 2 anos e trazer para agora, a gente não discute a cidade. Então, por isso que eu quero insistir, para a gente discutir a cidade e as pessoas que chegaram em Jacareí depois de 2016, ou as pessoas que são muito novas de idade, que têm menos de 25 anos, menos de 20 anos, eu queria, por favor, que vocês pesquisassem e vissem como é que Jacareí estava antes de 2000 e como é que Jacareí estava em 2016. Quando eu peguei a prefeitura em 2001, a prefeitura não pagava nem salário de funcionário, não tinha pago 13º, não tinha dado a cesta básica de alimentação. As condições de trabalho da Secretaria de Serviços Municipais, Secretaria de Obras da época, eram precárias demais. Jacareí tinha um centro muito feio, não atraía indústria, não tinha plano diretor. Quer dizer, nós fizemos todo um trabalho que agora nós estamos colocando que Jacareí precisa retomar o futuro. Retomar um projeto em que Jacareí volte a atrair empresas, empreendimentos, comércio e apoie os micro, pequenos empresários que estão aqui para a gente impor ritmo na nossa cidade de Jacareí. Porque não é justo que a gente veja outras cidades crescendo e Jacareí paralisada como está. Não é justo. Candidato, você foi por 2 vezes vereador nesta casa e também foi prefeito por 2 mandatos. Então você conhece os 2 poderes eleitos democraticamente, vamos assim chamá-los. Caso você venha a ser eleito e caso a Câmara Municipal tenha uma maioria formada por oposição, como você vai lidar com essa situação? Você consegue enxergar esse panorama, candidato? Então, quando eu comecei aqui o programa, eu falei que a nossa prefeitura vai ter como linha mestre o diálogo com os segmentos.
e o diálogo passa com todos os atores, inclusive a Câmara Municipal, né? Cabe ao Poder Executivo Municipal fazer uma relação de muito respeito à Câmara. Eu, como fui vereador, e fui vereador de oposição, então eu sei o quanto que a oposição também precisa ser respeitada no nosso município, né? E eu vejo que a gente pode fazer essa relação com muita maturidade, e é isso que nós vamos fazer, né? Nos meus 2 mandatos de prefeito, acabadas as eleições, a gente não tinha logo de cara uma maioria na Câmara, mas com diálogo, com conversa, com pessoas que inclusive estavam em partidos que seriam ideologicamente oposição, né? Mas com muito diálogo a gente conseguiu avançar muita coisa em Jacareí. Eu não tenho mágoa nenhuma da nossa relação com a Câmara nos nossos 2 mandatos. E acredito que nem o Hamilton, porque realmente foi muito salutar, muito bom. No plano de governo também tem lá num tópico fazer a manutenção de equipamentos públicos de ginástica, de quadras e das pistas também. Eu queria também que você comentasse sobre isso e também se você é a favor do orçamento impositivo, quando os vereadores remanejaram 1,2% da verba para colocar algo no plano de governo. Uhum. Então, eu tenho visitado alguns equipamentos públicos e quando você vai, por exemplo, lá no Educa Mais Paraíso, dá tristeza, sabe? Dá tristeza, porque, veja, é questão de você fazer uma pintura, de você manter aquilo que tem, né? Infelizmente, isso não aconteceu em Jacareí. Uma pena, né? Alguém pode falar assim, mas será que é porque o prefeito não quer dar manutenção para aquilo que não é da gestão dele? Meus amigos, quem reformou o Parque de Eucaliptos fomos nós. E o Parque de Eucaliptos não é obra nossa, é obra do senhor Benedito Sérgio Lencioni. Ele que fez o Parque de Eucaliptos. E quando nós estávamos na prefeitura, nós vimos que ele estava um pouco deteriorado, arrumamos e reformamos. Então precisa parar com essa política pequena, de não querer atuar naquilo que é uma marca de gestão do governo anterior. Isso daí acho que é uma política pequena. Orçamento impositivo. Orçamento impositivo. Orçamento impositivo já está aprovado, né? Já está aprovado, já existe. Então eu acho que não há o que retornar, né? Volta aquela questão do diálogo, porque o que acontece? O vereador, como eu já fui vereador, a gente sabe que ele também tem algumas demandas próprias de alguns locais, das comunidades. Então, eu acho que através desse diálogo, a gente consegue fazer com que a verba pública chegue nos locais para atender demandas muito pontuais. Eu acho que isso também ele é positivo, já que tem o orçamento positivo, que a gente faça da melhor maneira. Mas, repito, que seja cumprido, porque hoje as informações que eu tenho é que tem muitos vereadores que fizeram emendas para entidades, para alguns locais e que ficaram somente no papel. Isso fica ruim, porque o vereador que foi lá e apresentou a emenda para aquela instituição, para aquela entidade, para aquele local não receber, aí desgasta a classe política. Candidato, para a gente finalizar então este Fala Candidato, você tem até 1 minuto para falar qualquer assunto que bem entender, fica à vontade, candidato. Bom, o nosso plano de governo está disponível, quero agradecer a vocês por esse momento, né? E dizer o seguinte, que entre as áreas de prioridade que nós temos, 3 para nós são fundamentais. A questão da saúde, que a gente conseguiu debater bastante aqui, a questão da segurança, que embora seja de responsabilidade do Estado, mas o município tem que ajudar, seja melhorando a Guarda Civil Municipal, seja fazendo parcerias com a Polícia Civil e Militar, seja com o programa que nós temos de fazer um serviço de inteligência na cidade, para que os crimes sejam combatidos a partir da realidade que se apresenta. E a outra questão é a geração de emprego e renda, porque sobretudo pós-pandemia, as pessoas vão estar com muita dificuldade de se recolocar no mercado, o primeiro emprego para o jovem, ajudar o jovem a fazer seu currículo, a ir bem numa entrevista. Então o primeiro emprego, a recolocação profissional dos trabalhadores, ela é fundamental. E uma prefeitura que seja humana, que seja o porto seguro das pessoas de Jacareí. Muito obrigado. Candidato, a gente agradece a sua participação, mais uma vez obrigado por aceitar o nosso convite e esperamos que você tenha gostado desse 5º Fala Candidato da TV Câmara Jacareí, lembrando que na quinta-feira, dia 22, o convidado é o candidato Adilson do PSTU. Esperamos que você tenha gostado, continue aí com a gente. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.